que aconteceu lá em Catende, o vice-prefeito de Catende, Antônio do Egito, foi preso essa semana após divulgar um vídeo nas redes sociais portando uma arma e atirando contra a parede da própria casa, da sala de casa. Vamos chamar Ana Rebeca Passos ao vivo para a gente falar sobre os desdobramentos dessa história, né, Ana? Quais são as consequências para os políticos que têm atitudes como essa? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Renata, a gente, diante dessa situação que chamou a atenção de todo mundo, né, de que acompanha as redes sociais, a gente foi em busca, né, das diversas possibilidades do que poderia acontecer com esse vice-prefeito de Catende. Bom, a gente conversou primeiramente com um advogado, né, que é da área eleitoral, para saber se justamente alguma consequência teria para ele no sentido eleitoral. E ele me explicou o seguinte: como ele estava na residência dele, a única coisa que poderia acontecer com ele seria se ele fosse condenado criminalmente, caso a arma não fosse, ele não tivesse o porte ou posse dessa arma de fogo. Mas aí é uma investigação que pode durar um bom tempo. Ele não vai perder o mandato, certo, em relação a isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Mas o vídeo também traz para a gente impactos para a sociedade, para aquele eleitor que votou na dupla, não é? Que é uma chapa, prefeito e vice de Catende, e aí saber que um dos seus gestores tem esse tipo de atitude. Então, qual é o respingo, não é, desse tipo de situação para o eleitor, para a cidade? E aí se pode prejudicar ele mais na frente. É por isso que a gente conversa com o nosso analista político, Marco Aurélio Freire. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O senhor já é da casa, entendeu como é que tudo repercutiu, né? E de toda forma foi negativa para esse político, né? É uma atitude que respinga na sociedade, professor, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia também, Renata, aos ouvintes da Manhã Cidade. Sem dúvida nenhuma, Ana, porque vejam, não há uma vida, é preciso que as pessoas entendam que não há uma vida na internet e outra vida aqui fora. Na verdade, hoje em dia, a vida constitui uma só. E o que você faz na internet não vai ficar impune, se não judicialmente, no mínimo moralmente. Então, nesse caso, e como você já explicou, judicialmente dificilmente vai ter consequência, mas política e moralmente já está tendo. Primeiro, o próprio partido dele, o PSDB, já disse que ele não está afiliado aos quadros, e sem filiação, sem candidatura. Mas, além disso, ainda que ele não estivesse desfiliado do partido, há consequências sim, Ana, e consequências graves. Por quê? Porque o que você faz reflete na vida, e o voto, é bom lembrar, o voto é sempre feito por um voto de confiança. Até a palavra candidato, né, que vem lá do latim, de cândidos, significa pureza. As pessoas andavam de branco lá na Roma Antiga para poder justificar a confiança das pessoas na hora do voto. Então, nesse sentido, há consequências sim, e essas consequências vão se refletir não só para o próprio candidato, mas também para os seus eleitores que ficam envergonhados com a atitude daquele que ele votou. Então, é importante lembrar que não há uma vida lá fora e outra vida aqui dentro da internet. No final das contas, a vida é uma só e os reflexos políticos e sociais existem. Outra coisa, não é? Por exemplo, a gente sempre imagina assim, digamos que o prefeito precise realizar uma viagem, precise se afastar, é o vice, não é? Por etapa que assume a gestão de um município. Ele teria condições, não é? Já que o senhor falou da questão moral, de gerir uma cidade tendo uma conduta como essa nas redes sociais, independente se ele é uma pessoa alegre, se gosta de atirar em casa, que isso não é o correto. É uma conduta de um gestor? Esse é um problema, né? Ainda que não houvesse consequências jurídicas, como a gente falou, socialmente realmente ficaria difícil. Acabaria sendo motivo, né, alvo, né, de muita crítica nas redes sociais, até de memes, porque o brasileiro tem essa característica, e isso envergonha, em última medida, a todos daquela região, né, a todos daquela cidade. Então você tem um gestor seu, que de alguma maneira ele reflete nesse tipo de atitude que socialmente é reprovável, claramente vai ficar
ficar difícil para representar a cidade. Então, só que tudo isso pode ser escolhido desde antes, né? No dia do voto, aí sim, a gente precisa olhar a vida pregressa de cada candidato, sabe? A gente precisa olhar a conduta de cada candidato, e não é questão de ser moralista em si, mas principalmente de estar atento a certos comportamentos, porque, como você disse, cada político é um representante, ele é um pouco do que nós somos lá naqueles cargos. Por isso, na hora do voto, é bom lembrar, voto não é só uma questão de confiança, mas também voto tem consequência. Era isso que eu ia perguntar ao senhor, professor, juntando já com a sua resposta, que tipo de político a gente está colocando no poder? Não é? Que tipo de voto a gente está colocando na urna? Não é por uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que é bonitinha, uma pessoa que é legal, que me deu um saco de cimento, uma pessoa que talvez possa realizar coisas boas para o município. Que tipo de voto é esse? Boa questão. Olha, o voto, na verdade, como você lembrou, é uma representação daquilo que a nossa sociedade é. Se o político está lá, é porque, de algum modo, as pessoas combinam com aquele tipo de ação, com aquele tipo de conduta. Por isso que, quanto mais você faz um voto baseado em alguma coisa de volta, por exemplo, como você falou, um assistencialismo, uma situação específica, no final das contas é bom lembrar, aquela pessoa vai ficar pelo menos 4 anos, se for senador, 8. Então, nesse ponto de vista, é bom lembrar que cada vez que você vai para a urna e deposita seu voto, você dá um mandato, uma representação para aquela pessoa passar 4 anos, pelo menos, em seu lugar, porque ela está em seu nome, fazendo as coisas em sua a partir da sua imagem, daquilo que você entregou a ela. Por isso que eu digo de novo, voto não é só uma questão de gosto e tal, de emoção, é principalmente a questão de razão, responsabilidade. Por isso que voto tem consequência. Esse é o sinal. E aí, dia 6 de outubro, ali na urna, diante de cada um de nós que estamos diante da urna ali, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, Ana. Muito bem, professor. Obrigada pelas informações. Para a gente só finalizar aqui, não é? É preciso esperar a investigação da polícia. A gente sabe que ele vai passar por audiência de custódia hoje, Renata. Eu conversei com o advogado de defesa do vice-prefeito. O vice-prefeito se chama Antônio Luiz Colasso Lira, conhecido como Tonho do Egito, em Catende. O advogado me mandou uma mensagem dizendo que trata-se de um caso isolado. Eles vão permanecer em silêncio, não é? O vídeo não corresponde à vida dele. Como assim? Estão aguardando ainda a perícia. Para entender melhor, principalmente, trata-se de um vídeo atual ou, porventura, de um vídeo antigo. Então, hoje ele passa por audiência de custódia, ele ficou recolhido, ele foi localizado em Jaboatão dos Guararapes e levado para a delegacia de Palmares. Oi, Renata. Ana, a gente tem inclusive esse áudio, eu não sei se a gente pode soltar, né, que ele mandou para você, não sei se ele autorizou ou não o advogado, explicando direitinho. Sim, uma conversa oficial, Renata. Pronto, então vamos ouvir, né, o advogado de defesa do vice-prefeito de Catende, o doutor Dalmir Cavalcante. Veja, ele foi preventivamente, recolhido. A gente vai passar para a audiência de custódia. Concluindo essa audiência, por óbvio, a gente vai rogar lá a soltura dele, vai depender do magistrado, apesar de o momento não ser para isso, a custódia ela apenas para constatar se o recolhido sofreu alguma violação na sua prisão ou não, No entanto, a defesa vai insistir, vai pedir desde então a soltura dele. Mas, para todo efeito, o prazo do inquérito é de 10 dias, quando se trata de réu preso. São 10 dias para que o inquérito conclua e aí a gente pode formular pedidos a partir desse inquérito, Se o inquérito for concluído e a denúncia é apresentada, a gente vai pedir a revogação. Caso contrário, a gente vai pedir o relaxamento, porque aí a prisão vai se tornar ilegal após um determinado prazo. Renata, essa foi uma conversa com o advogado e está tudo registrado, por mensagens de texto no meu aparelho de telefone. Eu perguntei, doutor Dalmir, essa conversa eu posso utilizar como conversa oficial, até porque ele disse que estava sem tempo de preparar uma nota, que são aquelas notas de praxe, para explicar o que está acontecendo, qual o próximo passo. E aí ele me mandou esse áudio dizendo o que vai acontecer. Porque eu perguntei a ele, existe a possibilidade de o senhor entrar com um pedido de soltura dele, para que ele possa responder caso há algum processo em liberdade? E aí ele mandou esse áudio explicando a situação do vice-prefeito. A gente vai acompanhar também
né, solicitar a resposta do Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque quando acontece uma audiência de custódia, o resultado vem por meio do Tribunal de Justiça do Estado, e para saber o resultado, né, se ele vai responder alguma coisa, qual vai ser, não é, essa penalidade ou não, não é? Mas a gente vai trazer para vocês aqui, não é, Renata? Obrigada, Ana, pelas informações. Obrigada, professor Marco Aurélio, também, né, que explicou o que é que acontece diante de casos como esse, que vários, né, Mário, já aconteceram envolvendo políticos, né, coisas digamos assim, particulares, né, a gente sabe de vários casos, né, teve um que entrou na redação de um jornal impresso no Recife para tirar satisfação sobre uma nota, enfim. E Marco Aurélio, enquanto analista político, também trouxe essa história de que com a popularidade da internet, né, Mário, não existe isso, eu sou uma pessoa na internet e no meu trabalho eu sou outra, na minha vida não, é tudo uma coisa só, é a imagem da pessoa, não tem para onde correr, vai sempre respingar, é muito difícil separar, né? Não tem o que fazer não, né? Agora o vice-prefeito se envolveu numa confusão, você veja, né, Renato, o que é você ter uma reviravolta na sua vida por uma bobagem, né, que você resolve fazer sem pensar, sem né? pensar, e negócio de 2 minutos, tá aí envolvido numa confusão, preso. Dor de cabeça danada. Não fica na chapa, né, que a prefeitura não vai manter uma figura dessa, já estava praticamente certa a retirada dele e agora é que tá mesmo. Muito bem. 9h23.